Eita ferro. Eita. Já começamos? Já começamos. Quanta informação, hein, André? É miúcha passando, é a gente fazendo água, é a dúvida de tomar kombucha. A vida é caleidoscópica, né? A vida é totalmente caleidoscópica. Com todos os elementos ao mesmo tempo. E por falar em vida caleidoscópica, tá aqui, ó. Um caleidoscópio de imagens de André Amaro. Sério? O convidado de hoje do Quem Faz Arte. Porque quem faz arte não trabalha só de sexta, sábado a domingo. Trabalha todo dia da semana. E todo dia a gente faz arte, André, porque tem alguma coisa que nos consome para além da nossa vida social, que é esse comichão poético, né, irmão? Não se sabe de onde vem, né? Eu acho que as pessoas podem até descobrir ao longo do tempo, ao longo da vida, né, que esse comichão existe, está ali dentro, mas tem gente que já identifica esse comichão já desde o início, né? Eu acho que foi o meu caso, assim, não que eu tivesse condições cognitivas de identificar que esse isso era esse comichão, mas era uma natureza muito explícita. Eu já manifestava, digamos, pendor às artes desde criança. Você sabe que eu tenho conversado com muita gente nessa vida. A almofadinha, se você ficar à vontade, eu gosto de colocar, porque às vezes a minha coluna fica com uma pequena lordose. Aí ela me Vou colocar aqui para fazer parte da minha camisa. Perfeito, com a André. sua cadeira. Tem algo que mexeu com os nossos meninos de 8 anos. E algo que mexeu com esses nossos meninos de 8 anos nos acompanha a vida inteira. O que mexeu com o teu menino, hein? Aos 8 anos? Aos 8, aos 9, mas nessa fase que é onde a gente começa a entender a vida. Foi minha mudança para Brasília. Não aos 8 exatamente, mas aos 7. Aos 8 eu já estava vivendo em Brasília, olhando para Brasília como uma cidade projetada para frente, para o futuro, né? Ou seja, era uma cidade que estava nascendo comigo também, né? Quer dizer, cheguei na década de 70, em 71, 72, então Brasília já tinha quantos anos? 10, 12 anos, né? E eu tinha 8. Então são amigos contemporâneos. Exatamente. Né? Você e Brasília. E aí eu disse, cara, que legal, né? Poder construir a minha vida e os meus sonhos junto com essa cidade, né? Hoje, a cidade está completamente diferente, né? E você também. E eu também, né? Me dá uma vontade de ir embora mesmo, assim, de abandonar essa cidade que eu tanto... As suas fotos, elas traduzem esse sentimento, porque agora você é um viajeiro del mundo. E eu fico olhando, né, eu sou um seguidor de André Amaro, e aí eu fico acompanhando as suas viagens, os seus recortes poéticos contemporâneos. A busca ainda tá aí, cara. Essa busca ainda tá, André. Tá, ela existe, ela não sai de mim, sabe? Não sai de mim. E eu não sei viver sem isso, não sei. Quer dizer, até saberia, né? Porque eu acho que o ser humano tem uma resiliência muito grande, né? Para viver as adversidades da vida, para viver aquilo que ele não planejou. Né? Mas eu tenho não só resiliência, mas eu tenho persistência, sabe? E consciência de que a arte é o que me comanda, sabe? E ao mesmo tempo que a arte tem esse papel e essa característica onírica, eu não consigo dissociar muito arte de fio, fiação, plug, extensão, luz, câmera. E talvez você, que já foi um criador de um espaço cultural, o Teatro Caleidoscópio, também tenha essa noção de que existe a arte que vem do nosso pensamento filosófico, poético, mas sem o plug correto, sem a extensão, sem os equipamentos, a gente não consegue mostrar. Estou falando isso por quê? Porque a primeira vez na minha vida que eu entrei num teatro foi no Teatro Caleidoscópio, por intermédio de uma matéria de televisão que você aparecia dizendo: se você quiser comprar um ingresso, é de tal hora até tal hora, é só ligar para este número. E eu lembro que eu liguei. Foi a primeira vez na vida que a gente se comunicou, eu não lembro direito o ano. E eu lembro que eu liguei e você falou alguma coisa bem assim: mas você quer quantos ingressos? Eu falei: 3, para mim e para 3 primos. E você falou: mas é um teatro pequeno. Aqui é um teatro de bolso. Teatro de bolso significa que é um teatro reduzido. E eu bem assim: que incrível, deve ser um teatro de bolso, meu Deus! E fui para assistir um espetáculo dirigido por Lilian, numa oficina que ela fazia, Lilian França, atriz aqui de Brasília,
Os gatos morrem no asfalto. Isso tem muito tempo. Foi a primeira vez que eu entrei no teatro e você construía uma mitologia acerca do Teatro Caleidoscópio que fazia a gente se sentir muito chique. A gente entrava, tinha bilheteria, tinha um ingresso com a logomarca. Para mim era tudo tão refinado, tão incrível. Fiquei apaixonado. É porque você é assim também, né? Eu acho que eu espelhei um pouco o seu espírito, né? Caprichoso. É capaz. Você é muito assim também. E que bom que foi no Caleidoscópio, né? Porque ele tem essa preocupação, teve essa preocupação de ser um espaço minimalista, um espaço aconchegante, um espaço acolhedor, né? E também um espaço cerimonial, sabe? Ou seja, as pessoas realmente entravam, tiravam sapatos, entendiam que ali não era lugar para conversar, que a conversa ficava de fora, que era lugar para trabalhar, né? E trabalhar o espírito artístico, né? Sim. E então acho que eu criei mesmo, sabe, esse hábito ou esse olhar, né, das pessoas sobre o espaço. Então fico muito feliz com essa memória, porque eu mesmo já não tenho tantas memórias assim. Porque a importância naquele momento era para mim, porque era a minha primeira vez. E você já estava lá vários dias fazendo a mesma coisa que você fazia, administrando um teatro, né? E como você disse, né, não só o espaço e as relações interpessoais, mas também o maquinário, a fiação, né, o equipamento de luz, enfim. Eu era o iluminador, né, dos meus espetáculos. A gente tinha uma espécie de máquina, né, funcionando minimamente, né, para que as coisas pudessem funcionar, né, e dar suporte técnico, né, para as nossas montagens. Então, tivemos a estrutura de iluminação toda feita pelo Perdiz, né, e pelo Aldo Belingrovitz, né. Era muito lindo, era caprichosíssimo mesmo. E o Teatro Caleidoscópio, enquanto espaço, ele ficou quanto tempo no Sudoeste? Ele ficou 10 anos. Olha quanta coisa 10 anos transformam na vida dos outros, hein? De 2002 a 2012. Em 2013, eu fui abordado, né, pelo proprietário da sala, eu alugava. Ele disse, olha, precisamos alinhar o aluguel ao preço de mercado. Falei, quanto seria isso? Ele falou 100%. Aí 100% para quem bancava praticamente do bolso, né, o espaço, não deu para mim. Aí eu tive que entregar, mesmo porque também as taxas de condomínio, de luz começaram a aumentar. Eu falei, não, vai ficar muito pesado. Agora, o curioso é que você entrega um espaço físico que era alocado para a feitura do teatro, mas isso em nada abalou para quem assistiu de longe, claro que talvez internamente sim, nada abalou o que é o Teatro Caleidoscópio mesmo sem o espaço Caleidoscópio, porque ele ainda é. Porque ele ainda é. Ele é o Teatro Caleidoscópio. Ele é um projeto de pesquisa que se dá não só numa sede, mas se dá em qualquer espaço onde o grupo possa se reunir. Né? Então, o Teatro Caleidoscópio surgiu sem o espaço. O espaço só foi montado 12 anos depois. O Teatro Caleidoscópio nasceu em 94, a gente montou a sala em 2002. Então, passamos 10 anos usufruindo dessa liberdade, dessa autonomia, né, de poder desenvolver as nossas atividades ali. Mas quando foi fechado o espaço, a gente continuou fazendo coisas. Sim. Houve um intervalo, sim, porque eu saí também, aproveitei o fechamento, fui estudar cinema na Espanha, e quando voltei, aí sim retomei, sabe, o grupo. Passamos 2 anos sem fazer nada, foi o tempo que eu passei fora, aí nos encontramos depois. Mas depois houve acho que um intervalo maior de todos, sabe? Uns 8 anos sem fazer alguma coisa. O curioso é que quando vocês retornam, e daqui a pouco a gente vai falar do novo espetáculo, Cicuta, quando vocês retornam, a impressão que dá para nós, público, é de que vocês passaram muito tempo pesquisando e de repente agora tem algo. Não sei se soar alguma coisa meio Grotowski, dessa coisa da pesquisa que leva a um teatro que vai ser feito posteriormente. Não estou dizendo que é isso, mas dá uma sensação de que vocês estavam incubados pensando em algo, de repente agora vem algo bonito para a gente assistir. Eu estava pensando sobre isso, Josuel, e inclusive me vem à cabeça uma sensação de que eu estou traindo
as minhas próprias convicções, ou a minha própria pesquisa. Porque a pesquisa é toda baseada num trabalho de teatro físico. Sim. Né? Os atores entram no modo teatro físico para poder entender qual é a sua mecânica corporal e como isso pode resultar em mensagem. Sim. Né? E no atual momento, os atores do Teatro Caleidoscópio estão mais velhos, eu estou mais velho, né? Ou seja, nós somos 50 a mais. Sim. Entende? Ou seja, para falar em elaboração corporal, né? Aí doeu bem aqui, ó. Você tem exatamente que tomar assim, bastante cautela, né? Então, assim, não é que a pesquisa do Teatro Caleidoscópio esteja vinculada só à capacidade, né, de comunicação corporal do ator, Sim. mas é o cerne. De qualquer forma, a gente tem outros meios, né, de poder entender essa natureza caleidoscópica do ator. Até mesmo no teatro literário, no teatro que se baseia no texto, né, ou na interpretação, que é o que a gente está fazendo agora. Eu, minimamente, como encenador, né, tento compor uma cena caleidoscópica interessante, dinâmica. Né? Mas a pesquisa dos atores se concentra muito mais agora na sua capacidade de atingir uma verdade, ou seja, de chegar ao espectador não com o efeito do seu corpo, Sim. sabe? Do efeito do seu corpo como fonte de códigos ou mensagens, né? Mas chegar a uma verdade cênica a partir do seu entendimento, né? Do entendimento do texto, do entendimento do seu personagem, né? Do seu entendimento espacial. Enfim, tem muitas outras coisas a se levar em conta, né? Claro. Além do mecanismo ou da estrutura corporal. Né? Eu tinha pavor de fazer leitura com você. Leitura? Pavor. Porque eu voltava para casa sabendo, não sou alfabetizado, não sei ler. Porque a maneira com que a gente lia um texto, até numa leitura simples, ela nunca foi simples, ela sempre foi... Eu lembro de uma pequena rubrica que você falava bem assim, não leia se as borboletas não atingirem o estômago. E eu ficava, meu Deus, será que eu estou lendo com as borboletas no estômago? Será que elas estão batendo asas em mim? Mas é porque é isso, às vezes a nossa mente ela é tão muitas coisas do senso comum estão tão introjetadas em nós, que quando a gente é instruído a ler com as borboletas no estômago, você fica bem assim, será que eu sei fazer isso? Mas claro, eu te trago esse exemplo tal qual uma anedota para dizer que isso fazia parte de entender o seu mecanismo, entender esse mecanismo caleidoscópico, sabe? Ô, Josué, isso tem muito a ver com, talvez com a formação, né, do ator. A gente que é formado pelo teatro literário, pela dramaturgia, né, pelos grandes textos da dramaturgia mundial, a gente dá muito valor à palavra e às vezes a gente dá valor demais à palavra. Então, numa leitura, o que acontece? Os atores querem a palavra, sabem ler a palavra, sabem ler uma vírgula, sabem ler uma exclamação e uma interrogação, mas não sabem ler o silêncio. Não sabem ler o que está por trás da palavra. Então, essa leitura é muito maior do que a gente imagina. Ela está além das palavras, né? Então, é isso que eu fico pedindo para os atores. Não se apressem, por favor, não se apressem. Vamos com calma. Né? Entre uma palavra e outra, tem uma borboleta aí que pode bater asas, entende? Exato. Não, super. Eu acho que esse é um momento em que o ator quer passar. Ele quer passar por uma direção que o desafie nesse lugar, né? E aí, temos ainda assuntos a tratar. A gente nem falou de Dulcina, a gente nem falou das carreiras de André Amaro entre o jornalismo e as artes cênicas. É verdade. O nosso aperitivo. Vocês sabem, gente, que uma vez eu estava tão aflito aqui em casa e eu liguei para André bem assim, André, tô lendo uns documentos barra pesada, não tô conseguindo interpretar. Me ajuda a interpretar?
é porque eu tinha encontrado, dentro do acervo de Dulcina de Moraes, uma série de documentos que ajudavam a traduzir essa mitologia também de Dulcina. E eu te perguntei uma coisa numa noite em que a gente foi analisar vários documentos do acervo do teatro, tomando vinho e pensando na vida. Eu perguntei para você se um dia você tinha tomado cerveja com Dulcina, se isso já tinha acontecido, e você falou, jamais. Isso não teria possibilidade de acontecer. A relação que havia com a atriz Dulcina de Moraes era uma outra. Que outra relação era essa? Como que se constituiu essa sua memória de ser aluno de Dulcina? Porque pra gente que não foi aluno dela, a gente só fica na mitologia mesmo, sabe? Como que era isso, vida real, André? Josuel e todos. Porque existe uma mitologia. Existe. E vocês viveram o outro lado do mito, que é a vida real. Eu tomava sorvete com ela, assim, ali no Vilas. Eu adorava sorvete. Eu também. Então a gente tomava sorvete. Quando eu sabia que ela estava indo tomar sorvete, eu ia atrás. Mas eu tinha uma reverência, um respeito tão grande por Dulcina, porque achava ela uma deusa, né? Ou seja, era o teatro dela, um templo, e a deusa Dulcina, né? A quem eu reverenciava. Então eu nunca me aproximei intimamente, como muitos colegas meus, né? Fizeram. Sim. Tiveram uma relação íntima, assim, de pegar em casa, de levar para a faculdade, de sair, de comentar coisas, de ir ao escritório dela, ficar batendo altos papos, né? Eu conversava com ela o essencial, que era sobre o teatro, sobre o que a gente estava fazendo, mas isso é coisa da minha índole, entende? Assim, eu queria ter essa troca com ela, porque para mim era a troca mais importante, né? Eu não sei o que eu poderia ganhar, né, sendo amigo de Dulcina, né? Para mim, eu já tinha recebido esse presente do destino, né, de me encontrar com ela, de me encontrar com uma potência, né, de mulher, de profissional, né, de atriz. E você já tinha consciência na época da trajetória que Dulcina tinha no teatro? Com certeza. Isso sim. Sim. Quer dizer, eu entrei com 17 anos, eu fui pesquisar, saber quem é Dulcina de Moraes, né? Até mesmo porque eu ia entrar numa escola fundada por ela e com a presença dela. Eu falei, quem será essa mulher? E aí sim, eu descobri por isso, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, eu estou aqui diante, talvez, né, como diz a Fernanda Montenegro, da personalidade mais importante das artes cênicas. Então, meu Deus, era só querer agradá-la, entendeu? É só querer responder aos comandos, aos ensinamentos dela. Era só isso que eu queria, tipo assim, tô aqui, me usa, sabe? Eu preciso te usar também. Era uma relação muito, muito calcada nessa troca, sabe? De vivências no teatro. Não tinha nenhuma outra conotação. Eu acho que foi isso também que me aproximou muito dela, sabe? Ela com certeza percebeu também. Ela percebeu, ela gostava de mim porque eu era muito disciplinado, eu era muito dedicado e ela começou a, digamos, a me mimar até, sabe? E isso despertou uma certa concorrência, né, de afetos, a gente conhece isso. uma certa inveja, e depois eu fiquei sabendo que me chamavam já de queridinho da Dulcina, porque ela só queria que eu fizesse os melhores papéis. Teve amigo meu que foi reclamar com ela, dizendo que não, eu estou pagando do mesmo jeito, eu quero ser o protagonista dessa. Uau! E como eu entrei em 2007, 11 anos depois dela ter morrido, então não se tinha muita referência visual da Dulcina. O que tinha estava muito bem guardado e pouco comentado, né? Em que momento que você sai desse processo acadêmico e começa a se profissionalizar nas artes? Eu vi muita coisa de arquivo seu também, mexendo nos arquivos do Teatro Goldoni. Em que momento que veio o jornalismo? Como é que isso aconteceu, André? Eu me formei primeiro em sociologia, depois eu me formei em comunicação e jornalismo na UNB. Enquanto eu fazia sociologia, eu fazia também artes cênicas no Dulcina. Então eu tenho essas 3 formações.
quando eu comecei a me profissionalizar, né? Depois que eu me formei com uma peça que eu escrevi, dirigida por Dulcina, né? Que foi Girassóis e Baratas. Eu disse, poxa, que presente, mais um presente, né? Ou seja, eu tive uma peça minha dirigida por Dulcina. E aí eu quis montar essa peça, né? Quis montar. Eu falei, não, essa peça, se foi montada por Dulcina, vale a pena ser vista. E aí eu montei com um elenco incrível, com a família Martuchelli inteira, com a Luciana, com Gisele e mais 2 atores, mais 3 atores convidados. E foi muito bom, assim, porque a partir daí eu não parei. Eu entendi qual era a minha missão, eu entendi por que eu tinha feito uma escola de teatro. Eu não fiz escola de teatro para parar depois que eu me formasse. Sim. Né? E comecei a fazer, porque eu sabia que eu queria isso, eu gostava disso. Né? Eu só fui fazer faculdade de Dulcina porque eu assistia as novelas, né? Nívia Maria, Glória Menezes, Tarcísio Meira, era tantos atores incríveis, eu ficava babando, nossa, que bonito, né? Um ator interpretando. Não tinha ido a teatro ainda, era muito pequeno, né? Mas admirava muito, sabe, a profissão. E quando Dulcina chegou com a sua faculdade, eu falei, poxa, é um momento, né? É um momento. Engraçado que o destino te coloca, né, na hora certa, com a coisa certa, né? Dulcina inaugurou justamente na época que eu estava fazendo vestibular. Então eu falei, poxa, é oportunidade, né? Claro. É oportunidade. E você lembra a última vez que a viu? A última vez em que você trocou algo com ela? Isso se perdeu na memória? Não se perdeu, não. Eu me lembro que eu fui com um amigo meu, um amigo que começou a estudar com ela na primeira turma, que era da turma da Françoise. Sim. Turma da Dora, do Ademir, da Lourdes Ferreira, enfim, Mariane Vicentini, Alexandre Braga. Ele se tornou um grande amigo meu, mas ele não concluiu a faculdade de Dulcina, ele foi para o Rio, depois foi tentar a carreira em Barcelona. E teve uma vez que ele foi a Brasília e eu disse, vamos visitar a Dulcina? Porque eu já era o queridinho de Dulcina, eu já podia ir na casa dela. Aí ele falou, vamos lá. Aí, Josué, cheguei lá, Dulcina já estava começando com uma fase de esquecimento, sabe? Tanto que a Vera, a sobrinha dela, que também foi secretária, limitava as visitas. Não era todo mundo que chegava lá, né? Porque ela sabia já do quadro de saúde. E aí, eu cheguei, Dulcina nos recebeu, sabe? E perguntou para o meu amigo, da onde você é? Eu sou do Rio Grande do Sul. E ela dizia, a plateia de Porto Alegre é a melhor plateia do mundo. E conversava, e daqui a pouco ela olhava para ele e dizia, você é da onde? Sou de Porto Alegre, Dulcina. A plateia de Porto Alegre é a melhor plateia do mundo. Ela ficava repetindo, em looping, sabe? Algumas coisas. Então, foi esse, digamos, o último momento, eu já tinha saído da faculdade, que eu vi Dulcina, sabe? Nesse estágio. Mas foi muito afetuosa, assim, a nossa visita, sabe? E ela também foi muito querida. E depois só vi mesmo no enterro, né? Sim. No enterro. Que incrível, dessa história eu não sabia. Tá vendo como a gente sempre tem alguma coisa que a gente pensa que não é nada, mas é uma informação linda pra caramba. Essa, né? Que coisa. Ela já tinha se afastado da sala de aula, porque, enfim, já não conseguia, né, articular o pensamento, né? A fala já estava ficando também meio comprometida. E agora que a gente falou de Dulcina, eu acho sempre muito bonito trocar com qualquer pessoa que foi estudante da faculdade. Seja da minha geração, seja de uma geração depois da minha, seja da geração antes da minha. Sempre achei apaixonante esses encontros de pessoas que estudaram na faculdade de Dulcina, porque a gente carrega uma defesa, um carinho estranho. E você é uma das pessoas que fala de uma maneira mais pragmática, né?
o carinho é uma coisa, as questões de ordem prática são outras, né? Mas aí, se a gente segue falando desse nome do Cine, é porque alguma coisa ainda está em nós, alguma coisa... Mas ficou muito, né? Ficou muito porque, assim, foi uma mestra mesmo, né? Assim, de verdade. Ou seja, uma mulher que viveu de teatro, que tinha muito a ensinar, né? Ela nunca foi professora, né? Mas ela se fez de diretora para poder nos ensinar, né? E era muito interessante como ela nos ensinava. Ela fazia uma simulação do que era mesmo um processo de montagem, né? É o que ela vivia o tempo todo. E a gente entrava na onda, e ela tinha uma vitalidade enorme. Agora, estudar com uma pessoa que você sabe, né, que viveu disso, né, e que não te permite cometer, sabe, nenhuma grosseria, não te permite ser negligente em nenhum momento, não te permite profanar aquele espaço sagrado, é de uma importância muito grande. Porque o que a gente percebe é que o teatro vai deixando de ser esse espaço cerimonial para se tornar uma sala de aula comum, sabe, onde as coisas acontecem sem muitas regras, né? As coisas vão se afrouxando, né? E o sentido ético, né, e o sentido sagrado do teatro vai se perdendo. Dulcina me ensinou, sobretudo, a entender que o ator não pode ser ator só pela necessidade de estar em cena, pela vaidade, entende? Ela me ensinou virtudes. Isso que eu acho mais interessante, porque eu precisei me lapidar como ser humano para poder me colocar como esse ator que ela preconizava, entende? Ou seja, eu precisei entender a importância da simplicidade, eu precisei entender a importância da coragem de estar em cena, sabe? De olhar para a plateia, me comunicar com ela, da simplicidade, ou seja, o teatro é um espaço artesanal, ele não pode ser elaborado, vivido como algo que vai te trazer benefícios de imagem, entende? Sim, claro. Pelo contrário, ele vai te trazer muitos sacrifícios, muitas renúncias, né? Quer dizer, ele não é para fora, ele é para dentro, né? A fidelidade, né? Ou seja, se você entra no teatro, nutre, né, a tua vontade de estar nele, né? Como que você vai persistir nessa profissão, né? Não abandone, não se afaste do teatro, né? É o que a gente estava falando, né? Antes da gente começar, a André havia me perguntado assim, você não está mais nos palcos? Eu falei, meu Deus, foram 15 anos ininterruptos, estou cansado. E aí a gente vai falando de outras questões, as questões financeiras, as questões de investimento. Realmente, a doação ela tem que existir sempre. Levei 3 tapas aqui na cara neste momento. Mas sim, eu acho que essa questão artesanal é o que também nos transforma em seres um pouco passionais, porque a gente sofre. Falar de não fazer é falar de tristeza mesmo, assim, é falar de renúncia num lugar de cansaço, num lugar de talvez de descrença num escopo social, né? Mas sim, também tem é um espaço de criação, né, Josué? Eu valorizo muito o teatro porque é o lugar onde eu consigo a minha transcendência, é onde eu consigo sair da minha realidade prosaica e ir para uma outra dimensão. Essa transposição, né, de um lugar para o outro, para mim é muito importante, entende? A minha alma é muito poética, eu reconheço isso, eu tenho uma hipersensibilidade, eu preciso estar nesse lugar da criação, assim, mexendo com o universo invisível, sabe? Com a sensibilidade, com a intuição, com inteligência, sabe? Eu preciso estar, porque senão, se eu fico só na minha vida pragmática, eu vou lesionando, sabe, as minhas células, e aí fica mais fácil de eu morrer, sucumbir, né?
Então preciso da transcendência. Lindo, Né? lindo. E aí, do nada, a gente começou a ver nas redes sociais o anúncio de uma peça nova. Umas fotos incríveis que você começou a fazer para divulgar o espetáculo. E aí, me conte. Eu estive na Grécia no ano passado e fui até o Templo de Apolo, né, em Delfos. E fiquei impressionado, fiquei imaginando como teria sido aquela época, né, com toda a mitologia que envolve a cidade de Delfos, né, porque ela é considerada o umbigo do mundo. Zeus queria saber onde é que era o centro da Terra, né? E aí enviou duas águias, né? E onde elas se encontrassem seria o centro da Terra. E elas se encontraram exatamente em Delfos. E ali ele construiu o Zeus não construiu nada, mas se instalou ali o Templo de Apolo, que é um templo dedicado, né, ao deus Apolo, mas que era também um templo onde existia uma ágora, a discussão, né, política da época, existia um teatro, existia o oráculo, né, o oráculo de Delfos, o tal famoso oráculo de Delfos. E uma das pessoas que consultaram, né, o oráculo de Delfos foi Sócrates. Né? Sócrates havia ido lá porque disseram para ele que ele era o mais sábio de todos. Ele queria se certificar disso. E o oráculo diz: o mais sábio é aquele que não sabe. E essa história ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, eu preciso escrever sobre isso. Quem é Sócrates, né? Na fila do pão, para eu me interessar tanto por ele. Era uma pessoa que não estava muito interessada na vida pública, na vida política, né? Ele estava muito interessado em ficar cutucando os jovens da época, fazendo perguntas, para que os jovens pudessem quebrar o paradigma da época, quebrar a ordem das coisas e pensar em outras coisas, além do que já estava estabelecido, né? Então, se deu depois a esse método, né, o nome de maiêutica, né, que é a técnica de dar à luz as ideias. E ele fazia isso perguntando, só perguntando. Então, se você diz, eu gosto de amarelo, por que você gosta de amarelo? Mas onde o amarelo entrou na sua vida? Aí você vai, né, buscando as respostas, e isso vai desconstruindo um pensamento que você tinha antes, ou você vai pensando em coisas que você não tinha pensado. Aí eu falei, cara, eu quero escrever uma peça sobre isso, sobre pensar e pensar sobre o nosso momento hoje. No Brasil, a gente vive um momento muito especial e decisivo. A gente tem que pensar muito na hora do voto, entende? Então foi por isso que eu escrevi essa peça, usando Sócrates, para trazer essa ideia do pensamento como algo fundamental em momentos decisivos. A gente não pode se abster do pensamento, porque se a gente não pensar em quem a gente está escolhendo para governar esse país... O que vai implicar posteriormente essa escolha? A gente está decidindo o nosso destino, né? O voto é esse pacto silencioso, né? É uma escolha compartilhada. Sim. Então ela tem que ser muito bem pensada. Então eu falei, vou falar sobre Sócrates, mas eu vou trazer um Sócrates que tem um contato com o futuro. Entende? Então não é o Sócrates daquela época, é um Sócrates que tem... Aliás, Sócrates tinha um tal do daimon, né? Que era uma voz que ele escutava. Então, esse daimon seria uma voz interior, ou então um contato dele com o divino, enfim. Por isso ele dizia, não existem só os deuses da Grécia, existem outras coisas
além dos deuses. Existem outros deuses. Existe um Deus aqui dentro de mim. Então, se existem de mim, existem todos os outros. Por isso ele foi condenado também, por incitar as pessoas a acreditarem em outros deuses. Como assim? Né? E não. Ele dizia, existem outros deuses, sim. E aí eu aproveito esse daimon, essa voz interior, para fazer uma ponte com o futuro. Então ele escuta coisas do futuro. Ele escuta também, não só escuta, mas como vê os jovens, né, de hoje, em movimentos misóginos, né, em práticas feminicidas, divulgando uma ideia conservadora, né, sobre as coisas, né, nazistas. Então, Sócrates vai por aí, entende? Ele mostra o julgamento, né, e a morte de Sócrates, só que Sócrates ele faz esses saltos, né, ao futuro, trazendo ideias que todos nós compartilhamos, né, e justamente para que as pessoas, a plateia, possa pensar. Curioso. Convivo com esses jovens todos os dias e o que eu vejo é bem diferente. Vejo gente mais atenta, menos satisfeita em receber resposta. É uma planta, né, que, se elaborada, se transforma num grande veneno. Né? E aí, o Sócrates, quando foi condenado, ele tinha 3 opções. Ele tinha a opção de ser exilado, né? Ou seja, você vai embora daqui, esquece. Ou então pagar uma multa. Tá bom, pagar uma multa. Ou morrer. O que você prefere? Ele fala, eu não vou pagar multa porque eu não estou fazendo nada errado. Eu não vou embora porque eu não estou fazendo nada errado. Então, eu vou morrer. Entendeu? Se essa é a prova, o atestado da minha coerência, eu vou morrer. Entende? E ele bebe a cicuta. E com um elenco, hein? Pois é, esse elenco é maravilhoso. E é engraçado porque são todos personagens masculinos, quer dizer, todos não, porque tem a Pitonisa, mas o Sócrates e os Inquiridores são interpretados por mulheres, né? Atualmente o meu elenco é todo feminino. O que traz um pouco, sabe, assim, essa ideia, tá aí um pouco da proposta do Teatro Caleidoscópio. Nós não precisamos de homens para fazer personagens masculinos, né? A ideia do Caleidoscópio é de que nós somos corpos fictícios. O ator, ele é capaz de extrapolar a sua identidade de gênero, entendeu? Para interpretar o que ele quiser. O teatro, ele é um espaço de correspondências. Ele não é um espaço realista. Exato. Ele não necessariamente tem que ser realista, né? Eu posso interpretar um telefone com a mão. Sim, sim. Entende? Eu posso interpretar, não sei... O telefone ser esse corpo, inclusive. Pode. Alô? Né? Pode ser. Então, assim, esse espaço de liberdade criativa que o teatro dá, ele não pode ser limitado sob argumento nenhum. Entende? Então, eu defendo isso. E Cicuta estreia dia 31. Estreia dia 31 no Teatro Engrenagem, que é um teatro pequeno, intimista, recém-criado na Asa Norte. Quer dizer, ele já existia, né, menorzinho, mas agora eles criaram um espaço muito bacana, até muito parecido com o Goldoni, sabe? De 100 lugares, bem equipado, bem localizado. E a gente vai fazer 2 semanas, 2 finais de semana lá. Que ótimo, que ótimo. Então, só para eu lembrar, vai ser dia 31 a estreia, vai ser o mesmo horário ou muda de sexta para sábado e domingo? Como é? Sexta-feira às 20 horas, que dá tempo da pessoa em casa se arrumar, ou sair do trabalho, fazer um lanche para lá. E sábado e domingo a gente vai fazer às 18 horas, que a gente descobriu que o público, ele quer fazer mais coisas do que ir ao teatro. No pós-teatro, sim. Então, ele quer ter tempo, por exemplo, de sair cedo do teatro. Se é 6 horas, ele sai às 7, ainda dá tempo dele pegar um cinema, ou dele ir a um outro programa, assistir um jazz, ou ir comer alguma coisa. Porque são métricas que não são métricas que a gente tem que acompanhar porque alguém disse que é certo. Não. A gente só foi reproduzindo. Só foi reproduzindo. O modelo de São Paulo e Rio. Isso, porque... Né?
Porque não necessariamente a gente tem que manter esse regramento, porque não existe esse regramento, não existe nenhum lugar que diz, né? Legal, que legal. Mas eu já fui a sessões assim, de teatro adulto, às 5 horas da tarde. Do mesmo achei jeito ótimo. Que Buenos Aires tem sessões que começam às 11 da noite, que é ao contrário, as pessoas vão para a pizzaria, vão para o bar e depois... dá tempo de ver uma peça aqui. Né? Acho isso ótimo. Na Avenida Correntes, que é assim que funciona lá, né? André, que alegria te receber, meu amigo. Eu te agradeço, Josué, muito mesmo. Assim, estava doido para vir para cá, porque esse nome já me chamou, né? Sim, né? sim. O nome do programa, eu falei, eu faço arte, eu tenho que estar aí. O André só faz arte o tempo inteiro. Até quando ele pensa que não está fazendo, ele está fazendo. Está viajando lá para a Grécia para estimular o pensamento para o que vai virar um espetáculo. Para mim é uma honra ser seu amigo. Sou ainda o mesmo admirador adolescente que via nessa sua ideia de ter um teatro próprio uma coisa muito adulta. Para mim era algo muito adulto. E aí, eu acho que ter assistido a sede do Teatro Caleidoscópio existir e depois a sede do Teatro Caleidoscópio não existir, me dá ao mesmo tempo uma desesperança e uma esperança na vida. Sabe por quê? Porque eu investi uma grana nesse estúdio. Uhum. E eu sei que pode ser que essa grana investida me renda experiências por 10 anos, por 12, e depois seja uma outra história. Talvez eu mude de espaço, talvez eu já não queira mais. O que não invalida o que ele é agora, que é um pequeno tempo tecnológico para a gente fazer isso aqui. Né? E eu admiro muito isso. Eu vou rasgar a seda para o Josué também, porque o Josué chegou no Teatro Caleidoscópio. Eu já o conhecia, já tinha ouvido falar, que é uma figura de um caráter incrível e de uma disciplina incrível. E na primeira oportunidade, ele substituiu um ator num espetáculo chamado A Última Cena para Lorca. Foi uma experiência ótima com ele, não só porque ele se desempenhou muito bem, mas pelo comportamento dele nos ensaios. É uma figura que eu acho que Dulcina ia adorar também, ia ser mais um queridinho de Dulcina, porque ele chegava muito cedo no teatro, ficava passando texto. Adoro atores assim, disciplinados, dedicados, sabe, assim, que não perdem tempo, não ficam de sabe, coisa que o Hugo Roda chamava de Beirute, né? Gente, vamos parar com Beirute, pelo amor de Deus. Bom, então, eu fico muito feliz também de estar aqui, Josué. Você é uma pessoa incrível, te desejo sempre o melhor dos mundos possíveis, viu? Te adoro. Parabéns também para você. Eu acredito muito nisso, agradeço de verdade, viu? E olha, gente, tá vendo? É isso aí, ó. A gente faz arte porque alguma coisa ainda nos mexe. A gente ainda é esse menino de 8 anos. A coluna dá uma fisgada, né? A coleção de remedinhos noturnos aumenta um pouquinho. E aí toda semana você vai ver aqui outros meninos e outras meninas que também vão contar suas histórias como artistas adultos. A gente nunca deixa de ser, né? A gente ainda é essa figura curiosa. Ainda bem. Ainda bem. Então é isso, gente. Quem faz arte fica por aqui. Semana que vem tem mais. Falou!